podemos encaixar uma pessoa com deficiência num evangelho onde fala que Jesus vai restaurar e está restaurando todas as coisas, todos os problemas. Uma teologia para os deficientes. Bem-vindo ao podcast Glocal, porque o óbvio precisa ser dito. Ô Simval, conta um pouco aqui como a gente chegou nesse assunto e o que mais ou menos aquela história que inspirou você pode nos inspirar. Oi, pessoal. A gente estava na nossa conversa aqui de pauta e a gente pensou em algumas coisas que a gente vai falar, mas entrou naquele assunto que a gente tem na nossa conversa do que Deus está falando pra gente nesse momento. E aí eu lembrei de uma reunião que a gente tem, e eu volto nesse assunto o tempo todo como uma coisa especial de ficar o tempo todo contemplando. A Bárbara, uma amiga que é responsável pela acessibilidade do Vocari, ela ia trazer um devocional na nossa reunião de gestão do Vocari, e aí ela não tinha se preparado. Aí eu fiz essa pergunta para ela: o que Deus está falando para você? O que mais tocando no seu coração? Ela contou algumas coisas da vida dela e falou que ela está lendo a Bíblia na perspectiva do que Deus está falando, usando a história, a relação dele com os deficientes. O que seria então uma teologia dos deficientes? E aí ela falou, eu falei, então, qual seria a história? Ela falou assim, ela falou de Moisés. Ela falou, por exemplo, Moisés, ele é um líder, um comunicador, um cara que escreve o Pentateuco, e esse cara é deficiente. E eu já li esse texto do chamado de Moisés na relação com a sarça ardente, N vezes. E qualquer pessoa que tem uma caminhada já ouviu essa história, tem uma caminhada cristã, já ouviu essa história, já leu, enfim. E aí ela começou a falar, a contar aquilo, e aquilo mexeu muito no meu coração. Porque esse tema está perto de mim o tempo todo, né? Eu tenho uma filha que é autista, né? E deficiente intelectual, então a gente lida com esse assunto o tempo todo. Inclusive a gente já teve um podcast aqui sobre esse assunto. Mas olhando para essa perspectiva, falando de Moisés, então, que é gago, e Deus chama Moisés para ser usado na liderança, como porta-voz, falando em outra língua, falando com o faraó, para liderar o povo para sair do Egito, e ele fica nessa liderança por anos. E aí ela vai falando, e quando chega nessa fala, Moisés começa a usar as desculpas, né? Eu não quero, não, chama outra pessoa. Você está enganado, não sou eu. E em Êxodo capítulo 4, a gente tem a hora que ele fala, eu não sei falar, eu sou gago. E aí ela falou, a gente não tem nenhum líder que tem dificuldade de comunicação hoje. Ou há anos a gente não tem um líder que tem isso claro. E isso era incapacitante também naquele tempo, porque ele ia falar com o faraó. Ele ia liderar o povo. E aí Deus responde, quem você pensa que fez a boca do homem? Quem fez os mudos, surdos, os que enxergam, os cegos? Eu estou lendo aqui na Bíblia Mensagem. O que a gente espera nessa hora? Moisés, você está curado. É isso que a gente espera. A gente espera mais ou menos igual Isaías, quando... miserável homem que sou, impuro. Aí vai vir alguém tocar na língua. E pronto, tá resolvido. Pronto. E aí não acontece isso. Essa é a surpresa do texto. Tá vindo teu irmão Arão, ele vai ser teu porta-voz. E eu sei o que eu tô fazendo. Você vai liderar. Eu sei o que eu tô fazendo. É uma surpresa, porque a gente, quando olha para os deficientes, a gente pensa sempre que alguém que é deficiente tem que ser curado para ser usado. E aí eu acho que aí a gente tem uma deficiência na teologia. Com certeza. Né? E essa história é impressionante, porque às vezes precisa de um gatilho, de uma faísca para a gente poder enxergar, assim. Eu lembro quando meu pai falou que começou a trabalhar com casais, isso há 20, 30 anos atrás, e ele falou... Aí eu reli a Bíblia no ponto de vista, na perspectiva de casamento, e abriu outros horizontes. Você lê, assim como você vai ver várias teologias relendo a Bíblia de um outro ponto de vista, não para tirar o sentido do texto, que já é um só, mas para fazer perceber o que já está lá, às vezes, né? Por exemplo, novas significâncias, né? O casal, por exemplo, é algo... A ilustração de Jesus e a igreja é de um casamento, né? A relação no profeta Oséias, a relação com o povo, está falando de uma relação
né? Como se fosse de conjugal. Então, perceber que isso tá ali e trazer é muito bom. E nessa questão do deficiente, a gente tem Jacó também, né, que a gente estava lembrando agora, que eu achei muito interessante. Simval, fala aquela fala lá que eu achei que ficou muito legal, né? O impressionante de Jacó é o cara que você não queria para ser teu amigo, né? Porque na principal parte, no principal da vida dele, que é... Ele quando sai da casa dele, ele é um solteirão, tem 70 anos. E tem a ver com o significado do nome dele ainda. Ele é enganador. Né? Ele é o cara enganador, ele é o cara do jeitinho, ele é o cara do esqueminha. Se dependesse só dele, ele seria só isso. E ele vai pra outra parte da família, que é a parte da família da mãe, que aliás tem tudo a ver com esse engano, com ser enganador, que também são enganadores. Ele vai para uma relação com Labão, que é enganador, e as mulheres, Lia e Raquel, também estão envolvidas enganam uma a outra, né? Uma irmã engana a outra junto com o pai, depois enganam o pai também na hora de sair. Enfim, tem tudo mal. Agora eu tô entendendo melhor porque a novela da Record chegou nessa fase. É uma bagunça de gente. Spoiler, hein? De gente do esqueminha, de gente do jeitinho. Sim. Então você não quer ser amigo. Você pensa, olha pra isso aqui como um panorama, você fala, eu não quero ser amigo dessa família. Só que Jacó é Israel, é o povo nascendo, o povo de Deus nascendo. E qual que é a marca que fica? Então, quando Jacó luta com Deus, ou quando Jacó vira Israel, ou quando Jacó vira um homem que anda com Deus, ele se torna deficiente. Ele precisou se tornar deficiente ele é coxo. Então, o sinal de que Deus passou pela vida dele e de que ele tinha mudado de vida, ele provavelmente andou com uma bengala, uma muleta, andou cocheando, né? A Bíblia diz, pro resto da vida. Eu acho que se a gente não enxerga isso, essa é uma grande coisa que já está lá no texto bíblico inteiro. Por isso que eu falo, não é inventar um prisma. É olhar a humanidade o tempo inteiro, ela é vista como limitada. E Deus a aceita na sua limitação. Né? E às vezes torna isso mais claro ainda, essa limitação, que é o caso do que aconteceu com Jacó. Para que onde superabundou a limitação, né? A graça de Deus, a minha graça te basta, eu não vou tirar o seu espinho. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se isso não é para mim, para você e para todo mundo, se essa não é uma das teologias que já estão intrínsecas lá, a gente está usando uma teologia do triunfo, do super-homem, da perfeição. A gente tem Paulo falando nesse texto aí, e não é o espinho na carne de Paulo não é revelado, mas a gente sabe que não é um pecado. Por todo o contexto ali, algum sofrimento e limitação que pode ser, eu já ouvi falar de uma visão limitada, por isso que ele escreve em letras grandes, e outros assim pode ser. A gente sabe que Jesus não curou todo mundo, aliás, no Evangelho fala isso. A gente vai ver que várias vezes Jesus, por exemplo, no Evangelho de João, fala para o deficiente que não anda, que quando ele andou, ele fala, mas coisas piores podem acontecer com isso. Então você tem o tempo todo. Agora, a minha pergunta é, por que a gente já não via isso? O que cega a gente para não ter lido, depois de anos de pastoreio, de crente? A gente não vê isso. Tem uma filha deficiente em casa, né? Uma filha, você não leu isso. Tava lá o que vocês levantam aí, pontos rápidos que vocês acham que pode ser? Eu acho que a gente está completamente contaminado por essa ideia do triunfo, né? De que de vez em quando, né? Aliás, dá para colocar o link do nosso podcast sobre deficiência, que a gente já sobre lidar com essa questão, né? Como pai de uma criança especial. A gente tá o tempo todo tendo que responder ou lidar com alguém que te olha falando assim, por que Deus não curou, né? Por que Deus não te abençoa? Tem uma coisa errada, porque você não, tua família não é abençoada por ter alguém assim, ou você não é abençoado, ou Deus vai te dar a tua bênção, né? Como eu já ouvi, Deus ainda vai te dar a tua bênção, como se Deus tivesse errado de algum jeito comigo e ele precisa me abençoar. Tá me devendo tá me devendo uma cura, né? Tá me devendo... Eu acho que outra coisa também que a gente ouviu esses dias mesmo, estava falando na oração, e numa oração sincera, agradecendo, Senhor, obrigado porque o Covid não entrou na minha casa, né? Mas e onde entrou? Então, quer dizer, Deus me abençoou para o Covid não entrar, então quer dizer que de alguma forma eu estou sendo fiel. E aí, quando chega perto da gente e quando a gente se depara com a nossa limitação, inclusive da vida, a gente diz assim, cara, é o tempo inteiro a graça de Deus sustentando isso. Não era para haver vida se Deus não estivesse sustentando ela. Inclusive mancos, inclusive sem enxergar direito. No Apocalipse fala, compra do meu colírio para que vocês enxerguem.
né? De alguma forma, mesmo que a limitação ela continue, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A gente perdeu isso na teologia, né? Virou só triunfo. Mas uma outra coisa, eu acho que tem num campo hermenêutico de interpretação, a gente, por não conseguir lidar com a deficiência, não só teologicamente, porque não precisa nem ser crente para não conseguir lidar. A gente tem algo em nós que não consegue lidar com algo que não está funcionando como a gente acha que deveria funcionar. A gente nega, então, né? a gente costuma já interpretar figuradamente. Então, nos 2 textos que vocês falaram, a ideia quando... por exemplo, Jacó é coxo, a gente já depois tem até uma explicação que eles não comiam tal tipo da articulação do quadril. E aí a gente já pensa, não, isso aqui é alguma coisa figurada, nem assim, pode ter ficou coxo, mas ele esquece disso. Que porque tinha a parte tem a ver física ali, né? com uma coisa mais profunda, um toque, um castigo, talvez, porque ele foi tão enganador, também você vai ter uma marca de enganador. Ou então o Moisés, você tem aquilo ali, e aí castigo. também só de raiva, porque você foi infiel, eu vou chamar o seu irmão. Então o irmão é um castigo. O que eu acho interessante é que se resolve ali em Moisés de um jeito dizendo, ele não esconde, porque é o outro lado. Então, quem não tem nenhum temor a Deus, vamos dizer, um não religioso, ele quer esconder o que é o óbvio também onulante ali, que a gente fala, isso aqui está claro. Por exemplo, você usou esse exemplo. Vamos orar, obrigado, Senhor, porque o Covid não entrou na minha casa. Mas entrou no outro. Não é um silogismo tão fácil de dizer, não entrou na minha casa porque eu fui fiel. Não necessariamente. E também não vamos agradecer que o Covid não entrou na nossa casa, porque tem alguém que está assistindo e pode ficar ofendido. Não, eu quero agradecer porque, cara, eu estou muito triste que chegou na tua, mas eu quero agradecer porque se não chegou na minha, eu tenho que agradecer. E outras coisas chegaram também, então né? É assim. Não é que eu só mas triunfo. Imagina eu na frente do Simval falando, Senhor, obrigado porque nenhum dos meus filhos não nasceu com nenhuma deficiência. E é um pouco realmente constrangedor. Alguém falaria, não fala isso, não sei o quê. Mas também, por outro lado, é uma gratidão que eu tenho. Então, a Bíblia não esconde isso. Eu achei legal isso que a gente estava conversando, que em Moisés você vai ver também que a gente vai chamar o seu irmão e você vai precisar dessa ajuda e eu vou te usar. Então é um porta-voz, né? Também tem algo especial aqui, né? De Arão ser o porta-voz e ser o segundo, né? O texto fala uma coisa interessante aqui na mensagem que diz assim: eu estarei com você e com a sua boca. Então a gente pensar na sua limitação, né? Então pensar assim que quando a gente pensa no deficiente, a gente pensa na acessibilidade, em botar uma rampa. Sim. Mas eu acho que tem mais uma mensagem aí. Sim, dentro da deficiência. O que é que os deficientes têm para trazer para nós, como mensagem de Deus, inclusive, sobre a nossa vida. Não é o que a gente pode dar acesso ao deficiente, mas qual acesso o deficiente pode dar a mim. Isso, como igreja. Eu acho que essa é a diferença. Porque se a gente pensar só como religioso e o não religioso, os dois negam a realidade. Sim. Um nega tentando falar isso aí, porque você nasceu uma maldição, ou seu pai pecou, ou você vai ver. Até mesmo a resposta de Jesus a gente interpreta mal para a glória de Deus. Então você só tem isso para você sofrer até aqui, para apontar. E também não é esse tipo de interpretação. Agora, também não negamos que todos nós gostaríamos, quem tem uma deficiência... Eu sou monocular. Eu gostaria de não ter essa deficiência. Significa que você não enxerga de um olho, muito, né, Marcos? Isso. E aí eu já orei muito, mas eu tenho. Mas negar isso também não é um fato. Então, olha, tem 1 minuto. Qual que é a conclusão? Qual que é o que o Evangelho fala sobre isso? Sobre os deficientes? Quem tem... parentes e quem é ou é um portador de deficiência? Eu acho que no meu coração o que o Evangelho mais fala é assim: somos todos deficientes e precisamos uns dos outros. Eu acho que, sinceramente, é isso. Então, se eu não tenho determinado tipo de deficiência, eu com certeza tenho outro tipo de deficiência. Se eu não percebo isso, eu me torno arrogante, acho que sou de uma outra classe, né, diferente, ou o contrário, por ter, eu me enxergo como inferior. Quando eu enxergo que todo mundo tem isso e que precisamos dos outros, eu acho que aí o Evangelho reluz de uma forma assim,
né? Estamos nele, né? A gente estava falando sobre ajudar igrejas agora há pouco. Como que a gente ajuda as igrejas que estão passando por uma dificuldade? Ou como que a gente pode fazer isso? Entregar um cuidado, um apoio para essas igrejas que passam por dificuldade? Uma conversa nossa aqui da equipe pastoral. Esse é o Eu tenho uma dica para acabando. quem está sem igreja hoje e deve estar procurando uma igreja. Uma dica muito importante. Fica de olho na igreja, como ela trata os deficientes que estão lá. Via de regra, a igreja que trata bem o deficiente que está lá. Não é ter a rampa. Se não tiver a rampa, todo mundo se junta para levantar aquela cadeira e colocar o cara lá dentro. O menino que tem uma dificuldade para compreender, o pessoal se vira para tentar fazer ele compreender, para fazer com que ele sinta que ele é daquele grupo, que ele é daquela família, que ele é da fé, da família da fé. Essa igreja é a igreja que eu quero fazer parte. Sim. Agora, uma igreja que não se importa com aquele, fica escondendo os seus especiais, como há 50 anos atrás, escondia o especial, ficava no sótão, no porão. A acessibilidade que tem que pôr, mas como se isso resolvesse a inclusão. O problema é a lei, né? É para cumprir a lei da nossa cidade, não é para resolver o problema. Tá. Então, só encerrando aqui, o que a gente está dizendo, o evangelho, ele, primeiro, não importa se você porta uma deficiência ou acha que não porta, o evangelho, Deus vai tratar você de forma igual e vai usá-lo, vai usá-la. E o importante, pelo que o Gustavo falou, nós entendemos que somos iguais, porque todos nós somos diferentes, mas sempre somos uma limitados pelo pecado e às vezes, várias vezes fisicamente. Outra coisa é que o evangelho, ele vai nos transformar e vai várias vezes, que eu vejo, como fez com Jacó e fez com Moisés, ele vai usar até as nossas limitações como porta de glorificar o nome do Cristo. Então a gente vai ser honrado e a gente vai poder ser usado por Deus. Então o evangelho, ele nem esconde e nem tenta só falar que só se for transformado que você vai ser usado, mas ele valoriza a gente por ser. Legal. Muito mais a gente poderia dizer, mas por esse nosso tempo, isso já pode ficar na tua cabeça refletindo. E até semana que vem. Tchau.